Muito boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Lincoln Guassi. Eu sou diretor dessa iniciativa Aulas Fantásticas. E hoje à noite eu fui convidado para estar aqui pela Escola Waldorf Vale Encantado, de Capão Bonito. E quero aproveitar de antemão para agradecer o carinho, o convite, o acompanhamento, especialmente da Karina Kakuta, que foi a minha anfitriã. Mas quem me ajudou muito nessa última semana foi especialmente a Madelon, do pessoal do marketing da Escola Waldorf Vale Encantado, que me ajudou muito com recursos técnicos, com pesquisas, e de fato eu quero agradecer porque o apoio dessas pessoas é muito e muito importante. E muito bem, o que me traz aqui hoje é um convite da Escola Waldorf Vale Encantado, como eu estava dizendo. Por uma questão técnica, a gente está exibindo hoje essa live nas duas páginas do Facebook da Vale Encantado e Aulas Fantásticas. E por isso eu não consigo convidar ninguém para participar comigo, como seria num evento presencial, né? Em que teria uma anfitriã ou um anfitrião. Então a minha querida Karina enviou para mim um áudio dizendo basicamente o que ela queria expressar a vocês nesse momento, e eu vou dizer com as minhas palavras. Então, a iniciativa dessa live partiu de um desejo muito profundo da escola de nutrir a comunidade. Aproveitar a tecnologia, aproveitar o que está disponível nesses tempos tão diferentes, para poder oferecer um conteúdo de qualidade e caloroso para o dia a dia das famílias e manter o associativismo vivo dentro da escola. Outra motivação foi justamente encontrar um tema que pudesse inaugurar uma série de ciclos de lives que o pessoal aí de Capão Bonito está buscando fazer e que eu tenho a honra de inaugurar. Vejam só, que grande presente. Então hoje eu inauguro esse ciclo de lives com um tema que conjuntamente a gente elaborou, que parece muito importante para os dias atuais. Cansados ou dispostos? Eis a grande pergunta. Qual é a nossa atitude em tempos de isolamento social? E para a gente trabalhar esse tema, cabe ainda dizer que, estando dentro dessa iniciativa, Aulas Fantásticas, eu quero te contar como a gente funciona, da onde isso veio, porque daqui a pouco você vai experimentar esse nosso jeito de levar os conteúdos. Então, Aulas Fantásticas surgiu em 2015 e veio de uma meditação profunda minha para tentar buscar o que de dentro da pedagogia Waldorf e da antroposofia a gente podia levar para qualquer contexto educacional. O que eu chamo de contexto educacional? Onde tem gente trocando informação. Pode ser numa mesa de jantar, num banco de praça, pode ser um professor que está planejando as suas aulas, pode ser dentro de um escritório, dentro do mundo corporativo, dentro das escolas, obviamente, onde de fato há troca de conhecimento, o que a pedagogia Waldorf e a antroposofia podem levar de substancialmente transformador. E muita gente se confunde dizendo metodologia Waldorf. Não. Waldorf é uma pedagogia. Envolve uma visão muito profunda do ser humano, da sua cosmogonia, da cosmogonia do universo. Mas sim, existe dentro da pedagogia uma metodologia, um método de levar os conteúdos para os alunos. E essa maneira ela remonta aos tempos antigos, onde talvez não tinha apostila, onde não tinha nada pronto para ser consumido em termos de informação. E o ser humano tinha, com os próprios esforços, buscar a compreensão desse mundo e chegar às suas leis. Então não tinha um outro jeito, ele tinha que ir para o mundo, observar as plantas, os animais, observar os próprios seres humanos e seus comportamentos, observar a relação de tudo isso com o cosmos, com os planetas. E daí foram surgindo os conceitos. E, obviamente, para chegar nos conceitos, o miolo desse processo é a troca, é a conversa. O que seria da ciência, o que seria da produção de conhecimento se não houvesse troca entre as pessoas e os seus pontos de vista? Então a gente percebeu que isso, quando as pessoas estão vivenciando e elas conseguem descobrir pelas próprias forças as coisas, elas dizem essa palavra: que fantástico! E normalmente essa expressão está atrelada a algo que você experimentou por si mesmo. E em si mesmo, encontrou, encaixou uma resposta.
Eu sempre gosto de brincar nos eventos, que é quando a gente encontra uma pessoa, depois de 20 anos, no meio da sua situação de vida, da situação de vida dela, olha para ela e fala assim: nossa, que fantástico, entendi porque eu te encontrei. Então não foi um professor que explicou isso. Foi a experiência de mundo, aquele instante que reverberou algo dentro de você. Às vezes até você conversou com a pessoa, por que será que a gente se encontrou? E aí os dois chegam a uma conclusão, ah, foi por isso, você está passando por isso, poxa, eu estou passando por isso também. Então, para encaixar agora as partes do que a gente vai viver, primeiro desfrutar de alguma coisa, vivenciar alguma coisa. Depois de vivenciar essa alguma coisa, com os seus sentidos, com as suas percepções interiores e exteriores, a gente aí então vai para uma colheita. O que cada um sentiu? Sentimos a mesma coisa? Não sentimos a mesma coisa? Concordamos? Discordamos? Para onde essa experiência nos leva? E por fim, a gente arremata com a conceituação. E então, é possível assim tornar o conceito vivo. Isso é uma das grandes chaves da pedagogia Waldorf, algo que o Steiner queria muito com as suas contribuições. Tá bom? Então, muito bem. Mais uma vez, quero agradecer à Escola Vale Encantado por eu estar aqui. Me lembrei que a Karina pediu para dizer para vocês que a nossa história é longa, e é mesmo. Vem desde o primeiro convite que eu tive de estar lá na escola para conduzir a formação de teatro e arte da fala, que foi complementado com as visitas do professor Matias Murbach também. E desde lá a gente começou essa relação bonita, que depois se transformou em aulas de teatro para a turma da Karina no ano passado, com o 8º ano, e também se transformou em outros convites, como participar da semana de celebração de 100 anos da pedagogia Waldorf que a escola organizou. Então acho que hoje, talvez com o que a gente vai vivenciar aqui, a gente pode lembrar dessa introdução para ao final celebrar o que a magia desses encontros podem nos oferecer. Muita fala, muita explicação e acho que agora vocês estão preparados. Então, como eu já entreguei um pouco o ouro, eu sou professor de movimento, de arte da fala, de teatro, então talvez você esteja aí na frente do computador como em outras lives, um pouco tenso, então mexa um pouco o seu pescoço, mexa um pouco seus músculos. Eu pedi nas introduções no grupo de informes e também aqui na página do evento do Facebook para você se preparar, dar uma descansada, talvez você não conseguiu. Então mexer um pouco, lembrar que a gente tem esses músculos, essas alavancas, fazem a gente de novo despertar dentro da gente esse calor para iniciar as trocas, tá bom? Muito bem então, vou te pedir que você desfrute do que vai acontecer agora, com todos os seus sentidos, e lembre-se que nós estamos perseguindo esse título. Dispostos ou cansados? Cansados ou dispostos? Nossa atitude em tempos de isolamento social. Então vamos lá. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Muito bem, então mais uma vez, se você percebe alguma parte tensa sua, pode mexer um pouco. E enquanto você se mexe, deixa reverberar em você as imagens que estavam nessa música. Talvez ficou em você a sonoridade, talvez ficou em você a mensagem. De olhos fechados ou de olhos abertos, tenta perceber em que lugares do seu corpo o que você vai lembrando da experiência reverbera. Se é no estômago, se é nos membros, se é na cabeça, se é no rosto. E enquanto você observa também a parte física, agora vai aqui para o coração um pouco e tenta deixar reavivar essa lembrança. Tem gente que gosta de fazer isso mais linearmente, volta a cantar a música. Tem gente que até já está com a letra aí na frente, já pesquisou no Google. E tem gente que está aí de olhos fechados ainda sentindo o balanço e buscando de fato se entender com essa mensagem. E talvez agora tente perceber que imagens a sua imaginação está pintando. Pode ser que tenha surgido algo pictórico, um quadro, uma câmera da sua própria vida ou da vida de alguém que está passando por você. E deixe que essas imagens coloridas reavivem aí dentro, enquanto a música continua tocando, internamente. E aí, com esse ressoar da música interno, procura permitir, olha só o que eu vou dizer, procura permitir que surja desse caldo de imagens como algo que se destaca e vem para frente na sua imaginação criativa, uma palavra. E essa palavra vai ficando bem luminosa. Não julgue essa palavra. Não fique se perguntando, nossa, é uma palavra que está explicando a música, é uma palavra, ela é muito simplista. Não, não julga. Só permite que essa palavra brote. Seja ela qual for. E conforme essa palavra brota, ela vai ficando cada vez mais luminosa. Vai ficando cada vez mais brilhante. Eu gosto de dizer nessa hora que você pode colocar as letras que você gostar. Tem gente que gosta das suas letras do livro de jardim de infância, ou letras góticas da Idade Média, ou simplesmente uma letra muito simples, objetiva.
qualquer que seja o seu estilo. E essa palavra agora brota. Ela está bem clara. E você não esquece mais. E com ela, eu vou pedir agora para você que você só escreva a palavra no chat. Que como muitos de vocês estão me acompanhando há algum tempo, eu estava fazendo diferente, né? Estava fazendo de outra maneira. Hoje, só coloca a palavra. Começa a pipocar as palavras aqui no chat. Que palavras ficaram para você com essa fruição dessa canção? Ao receber essa canção. E começa a colocar aqui no chat. Palavras vão começar a pipocar. Isso, escreva suas palavras, elas começaram a aparecer. E eu já vou dizer em seguida o que vai acontecer. Não vou nem falar por enquanto, para não te induzir ao próximo passo, tá? Assim você curte mesmo. Enquanto você vai colocando as suas palavras, eu quero lembrar que se você não conseguiu receber as instruções para essa live, no grupo de informes do Aulas Fantásticas, tem o link lá no corpo desse vídeo e também do evento. E também na página do evento, especificamente agora, nesse momento, tem um post com essas recomendações. E uma delas é que você tenha sempre água às mãos e tenha papel e caneta, porque agora a gente vai fazer um exercício de escrita. Se você já é das gerações mais novas e quiser fazer no computador ou no celular, você pode fazer também. Mas é muito diferente quando a gente desenha as letras e quando a gente digita as letras. Fica como uma meditação para vocês, ó. Ó o gesto de um e ó o gesto de outro. Tá? Agora sim, já tem bastante palavras no chat, então vou contar para vocês o que vai acontecer. Elas estão soltas, certo? E o que você vai fazer agora é que você vai dar um jeito de costurá-las. Que eu chamo de costurá-las. Você vai pegar 7 palavras que tem aí. Vamos colocar, vai de 3 a 7, como a gente faz nas outras lives. De 3 a 7 palavras. E você vai compor com isso outra coisa. Pode ser que seja um pequeno texto. Não sei. De ensinamento, se você quiser. Pode ser que seja uma poesia, como você já aprendeu nas lives anteriores, ou seja, basicamente um verso embaixo do outro, procurar ser metafórico, juntar coisas que normalmente não fazem os gestos que elas fazem, sei lá, o tempo que goteja, a grama que dança, enfim, por aí. Pode fazer um poema se você quiser. Ou simplesmente você pode começar com uma primeira palavra e ver o que acontece. Começa a escrever, ver o que acontece, como elas se misturam. Então, só para te dar uma ideia do que pode acontecer, é muito brincalhão esse exercício, tem que ser muito divertido, não encasqueta não, tá? Eu vou olhar para um chat e para o outro, ó, nunca fiz isso, hein? Vou olhar para um chat e para o outro e vou ver que palavras surgem. Aqui na do Vale, chat da Escola Vale Encantado e Aulas Fantásticas. Então vamos ver. O menino caminhava e ao sentir a luz do sol, encontrou a poesia. Sua vida pulsava, se expandia e de repente sentiu a liberdade do vento. Quem será que te deu isso, menino? Pensou ele. E viu à sua frente então um senhorzinho, que olhou bem nos seus olhos, e disse: Meu filho, esse é o presente que a gratidão te oferece. E o menino não entendeu nada do que era agradecer e perguntou para o velho: Mas vovozinho, o que é a gratidão? E ele respondeu: A gratidão é você olhar tudo que chega até você e devolver a ela tudo que te tem de melhor.
Pronto, meu fluxo escapou. Foi até aí que eu cheguei. Estou fazendo ao vivo e peço o perdão de vocês. Mas isso é um exemplo do que você poderia estar fazendo aí escrevendo. E eu fiz agora oralmente, tá bom? Então eu vou ler um pouco do que já começou a surgir aqui nos chats, tá? Então a minha querida amiga Fernanda de Bauru escreveu: Gratidão, menino, por manter a minha esperança e fé. A Aline, grande e querida amiga lá de Americana, escreveu: O menino teve tanta força e coragem que seguia na plena paz. Vamos ver aqui na página do Vale. Na página do Vale eu estou vendo apenas as palavras. Vai lá, pessoal do Vale. Coloca os seus textos, por favor. Para a gente poder trocar. Vamos ver o que mais apareceu por aqui. Continuam aparecendo palavras. E vão colocando seus textos, tá? Conforme eles forem subindo aqui no chat, eu vou comentando. Porque, para você entender um pouco do processo, a gente agora está tentando fazer uma colheita de alma. Assim que eu digo, né? O que tocou na alma de vocês, que livremente agora está sendo devolvido para o papel e para a tela do chat, tá? Então tem algumas coisas que estão aparecendo. É interessante, vou usar aqui o exemplo da Fernanda, né? A palavra gratidão não estava na música, mas tocou na Fernanda. A palavra coragem não estava exatamente na música também, mas a Aline puxou. Aqui apareceu na página do Vale. A vida do homem se faz de ações e fé, ou seja, já começa a aparecer algo um pouco mais explicativo que a Melissa trouxe. Aparece a palavra ação na frase da Kelly, ação da força do homem. Que interessante, ação da força do homem. Então é como se fosse uma colheita de algo que começa a nos dirigir para algum lugar em termos do que a gente vai aprender hoje. E aí para isso agora, vamos dar um salto um pouco mais, se eu fosse dizer, um pouco mais reflexivo, tá? E a gente vai fazer isso através de perguntas que eu preparei para você. Então, como cada um escuta isso num tempo, tem gente que está com delay aí, tem gente que não está, e cada pergunta toca de um jeito diferente em cada pessoa, você fica à vontade para escrever no chat qual resposta você quiser sobre essas perguntas. Não precisa responder todas. Se quiser, você pode anotá-las. Vai ficar gravado aqui no Facebook e no YouTube, mas você pode anotá-las se quiser agora. E aí, se você sentiu que quer responder, você simplesmente responde. Tá bom? Então, eu vou ler aqui as perguntas que eu formulei para vocês. E as perguntas são: primeira é: que receitas de vida essa música nos traz? Lembre-se, antes de eu tocar para vocês eu falei, a gente está perseguindo um título. Cansados ou dispostos? Nossa atitude em tempos de isolamento social. E a música traz algumas chaves. Que chaves foram as que mais te tocaram? E talvez agora você já possa por algo explicativo. Através, como causa e consequência, causa e efeito. Através disso eu alcanço aquilo. Através disso, mais disso, mais disso, talvez consigamos isso, mais isso, mais isso. Tal coisa é parte de outra coisa que apareceu na música. E assim você vai compondo a resposta. De novo, que receitas de vida essa música te dá? A segunda pergunta é um pouco mais profunda. Vamos ver. As últimas você vai achar que é meio nada a ver. Mas a gente vai chegar lá. A segunda é um pouquinho mais profunda. Tenta relembrar a música, se você gosta assim, ou colocá-la aí na sua tela, buscando ela no Google, Sementes do Amanhã, do Gonzaguinha, ou na versão do Erasmo Carlos também, que foi a última, mais famosa. E através da sua contemplação dessa letra, especialmente se pergunte: e se ela fosse, na verdade, uma música biográfica? De si para si. Se menino fosse você mesmo,
Esse menino está contando essas coisas para você em que idade você tem, em que contexto de vida ele está dando esses conselhos, tá bom? E se você sentir vontade de responder essa pergunta, escreve no chat. Eu imaginei que esse menino, eu mesmo, é um menino de quando eu tinha tantos anos de idade, e eu estou falando para mim mesmo quando eu tinha tantos anos de idade, porque eu estava passando por isso, por isso e por isso. E claro, fica totalmente à vontade porque você quer ou não entregar essa resposta, né? A gente quer que você se sinta confortável, não tem que dizer nada pra gente que você não queira, tá bom? Essa seria uma pergunta um pouco mais profunda. Mais profunda ainda seria a seguinte pergunta: por que que a melodia da canção é assim? O que que ela te convida? Que ensinamento o ritmo e a sonoridade dela traz? Que ideias ela traz? É uma ideia de subir em algum lugar? É uma ideia de balançar na rede? É uma ideia de sair caminhar? É uma energia que me faz me dirigir para ter entusiasmo, para ter metas, para ter objetivos? Pode ser coisas tanto mais analíticas quanto mais poéticas. O que que o ritmo da música te convida a fazer? E por fim, aparece uma pergunta, essa sim que já estava presente na preparação. Alguns de vocês dormiram com essa pergunta, que é: o que acontece para de repente as palavras se tornarem música? O que acontece dentro da gente que a gente consegue fazer essa virada? Eu estou falando e de repente começou a virar música. O que que faz a transição desses dois degraus, dois patamares? E aí, responde as perguntas aqui. Obviamente, cada um vai responder a sua. Eu não sei se eu vou adivinhar quem está respondendo o que para qual pergunta, mas eu vou fazendo o meu melhor aqui e vou compartilhando com vocês. A gente está naquela segunda fase que eu expliquei no começo, colhendo agora impressões, debatendo aí através do chat para saber para onde a gente vai se dirigir hoje. Então, a minha querida amiga Cíntia Bia, de Jundiaí, está dizendo: caminhar por uma estrada de terra em direção a uma porteira. Olha que interessante. Vou começar a mexer um pouco nas frases, tá? Caminhar por uma estrada de terra tem movimento, tem uma certa maleabilidade da terra que vai se mexendo e chega a uma porteira. Parei na porteira. A Etelvina diz que o ritmo ajuda ela a se interiorizar. Então, será que a música, o jeito que a gente faz música, pode nos conduzir a interiorizar e a exteriorizar? E de que forma esse tipo de ritmo dessa música convidou a Etelvina a se sentir assim? A Claudineia diz que inspirou ela a ter coragem para seguir, ou seja, quando a gente quer seguir, tem que ter um passo anterior. Isso que eu detecto da frase dela. Coragem e sigo. Se eu não nutro essa coragem, será que eu consigo seguir? Ou como é quando eu sigo sem ter essa coragem? O que será que isso me desperta? Estou revolvendo a terra, tá, gente? É um pouco filosófico mesmo. Mas vamos ver o que isso brota em vocês. Deixa eu ver aqui um pouco na página do Aulas Fantásticas. Ai, olha que interessante. Eu não sei para qual pergunta. Ah, Glória, eu acho que é para a última pergunta. Você é corajosa. Será que a função de quando a gente transmuta a voz da palavra em música é para não bloquear a inspiração? Que interessante. Será que tem a ver com inspiração? Quando sai em forma de música e não em forma de palavra. A Renata trouxe uma imagem, balançar na rede, olhando o céu. A Camila diz: sem a liberdade conhecida, surge a esperança e a fé. Nos sentimos como meninos e ressoa a gratidão.
Que interessante, Camila. Essa frase acho que vai ser perfeita para onde a gente pode chegar hoje. Sem a liberdade conhecida, eu vou usar desse jeito, tá? Não sei se é o jeito que você propôs, mas... Ou seja, eu não tenho ainda a liberdade como algo conhecido. Não tenho consciência dela. Então, como eu não tenho ainda consciência dela, de repente as forças que me brotam são a esperança e a fé. Isso me torna de novo menino e ressoa gratidão. Estou fazendo esse movimento, tá? Sem a liberdade conhecida lá na frente, eu talvez revolvo de esperança e fé. E talvez estou aqui com a gratidão. Como talvez surgiu no meu poema aqui que eu fiz hoje. Tá bom? Vamos ver mais um pouquinho aqui no chat da Escola Waldorf Vale Encantado. A letra nos convida a retornar na infância, acreditar no sol, no dia que virá. Ou seja, então vem o sol. O sol é um elemento importante da música. Um elemento muito importante também dentro da pedagogia Waldorf da antroposofia. O ritmo da vida nos convida a termos esperança para um amanhã promissor. Olha que interessante. Para um amanhã promissor, o ritmo da vida. Ritmo para ir para o amanhã. Muito interessante. A Ana Reis que imaginou aqui, imagino letras voando no céu, como bolinhas de sabão. Vou reter essa sua imagem poética, Ana, como isso. Tem algo em construção e aí tem várias possibilidades de acontecer. E aí isso pulsa no céu, nos eleva para lá. A Graciane já foi bem relacionando assim com o que a gente está vivendo, né? Dizendo que tudo vai passar, que a gente tem força para ir em frente, que não precisa desespero. Tá bom. Então olha só, vamos começar a arrumar nesses 25 minutos finais para o que eu preparei para vocês. E vejam como é interessante, como na verdade quase tudo vocês já responderam. Talvez antes de eu falar um pouco mais, tenta escrever aqui no chat agora se você já está levando algum aprendizado para casa, de estar se sentindo cansado ou disposto. Vai. Vou te explicar por quê. Eu gosto tanto desse jeito de fazer as coisas que, normalmente, quando vocês começam a compartilhar, nossa, cada um já está levando a sua própria chave para casa. Não tem um professor aqui dizendo, para você não se sentir cansado, faça isso. Para você se sentir disposto, faça aquilo. Pensa na sua atitude. Ou, não vira algo motivacional, embora isso também tenha seu uso, né? Não é algo motivacional que acaba acontecendo. Você está colhendo o próprio aprendizado. Só do fato de ter um título e ter tido uma experiência que eu preparei para você. Claro, isso com certeza tem uma intervenção minha para que você chegasse aí. Então escreve. Se você já levou algum aprendizado para você mesmo, escreve essas frases de aprendizado aqui embaixo. Tá? A Aline, por exemplo, escreveu do ponto de vista da criança. Eu sei que a Aline é pedagoga, né? Então ela disse assim, para a criança, cada dia é uma nova oportunidade de conhecer e fazer no mundo. Ou seja, tem talvez uma frase de aprendizado aí. Como eu posso proporcionar o novo constantemente? Será que o novo constante é uma chave para responder essa pergunta? A gente poderia pensar assim. Vamos ver se surge algo aqui na página da Escola Waldorf Vale Encantado. Então, aqui tem uma contribuição do Boris, querido colega agora, ex-aluno aí da formação de Capão Bonito, que ele disse assim, as palavras são tintas que se unem e formam a graça da melodia colorida das palavras. Talvez, Boris, usar o contexto do que você escreveu nessa medida. Será que eu tenho que pegar as palavras e dar uma molhada nelas para causar disposição? Será que se eu molho as palavras com alguma coisa, e se eu posso molhar também com vários recursos que ainda não são musicais, isso eu posso fazer, e depois eu posso também transformar em música. Que interessante. A gente poderia também manter essa imagem por enquanto do aprendizado de vocês. Nós temos a palavra. A palavra é algo que normalmente para a nossa cultura é bastante cognitiva e informativa.
E aí eu quero fazer vida com ela, quero trazer vida para ela. Talvez para buscar nisso. Estou muito cansado de ler, estou muito cansado de me relacionar com as palavras assim. Começo a molhar. Com que cores? Até virar música. Será que molhar as palavras com outras coisas pode nos trazer disposição nesses tempos? Em que a gente principalmente recebe muita informação das telas e movimenta muito pouco o corpo? A Márcia colocou algo muito importante. Estar aberto para receber o que está sendo compartilhado. E para arrematar esse aprendizado da Márcia, que pode ser muito generalista para agora, em que momento da sua vida você estava de fato aberto para receber o que estava sendo compartilhado? Ou até que momento da sua vida você se lembra e falava assim, poxa, até esse momento, sim, o que chegava eu recebia, não reagia, não ficava matutando, racionalizando. Se você quiser responder essa pergunta que surgiu agora, escreve aqui também, tá? A partir de tantos anos de idade, a partir de tal experiência. A Márcia também escreveu, sentir a força da natureza que está em nós. Isso também é um elemento muito importante porque a gente vai chegar nas conclusões. O Aldo colocou, criando e recriando. Que interessante. A Fer colocou, a música só existe porque existe a pausa. A música só existe porque existe a pausa. E o Aldo Monteiro colocou, criando e recriando, pausa. Criando e recriando, pausa. Tem algo que acontece com a gente o tempo todo, que é criar e recriar. Criar, devolver para o mundo, inspirar de novo. O que é isso que a gente faz o tempo todo? É uma grande chave também do que a gente vai responder agora. Gente, estou muito agradecido. Hoje surgiram muitas contribuições relevantíssimas para algum lugar que a gente pode chegar, tá? E acho que reavivou muito esse lugar. Então a Tatiana colocou, por exemplo, algo que eu vou começar daí, para fazer a costura com tudo que vocês contribuíram. A música e a arte nos traz mais disposição. Eu não sei se você pode começar por isso, a nossa conceituação final, mas você está de acordo? Parece que quando a gente encontra a arte, de alguma maneira os ombros relaxam e encostam na minha cadeira. Ou parece que algum lugar dentro de mim faz como que uma luzinha. Pum, começa a iluminar. Algumas artes mais provocativas não fazem isso de uma maneira tão assim meiga, talvez, mas ela começa a mexer, ela começa a fazer, a me tirar daqui e ir para um lugar um pouco mais aqui para dentro, para o peito, para o estômago, e parece que mexe algo que estava estagnado. Quando eu estou nos dois polos, cansado ou disposto, eu não sei se a gente está exatamente saudável. Pense em alguém totalmente disposto agora, todo tempo, disposto, 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 disposto. Né? E não encontra a pausa. Vou falar daqui a pouco dessa pausa aí, tá, Fernanda? E alguém que está totalmente cansado, 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 cansado. Se você tivesse que pensar em movimentos do corpo para revelar essas duas palavras, como você faria com o corpo? Escreve aqui no chat. Quando eu estou disposto, eu mexeria tal parte do meu corpo. Quando eu estou cansado, o meu corpo faria tal coisa e eu sentiria mais em tal lugar. Tá bom? Escreve aqui. A Glória está colocando respiração, expansão e contração. Então a Glória está sentindo o cheirinho do que existe lá na música. Né? Ritmo, a Aline escreveu. Mas vamos começar por aí. Que parte do seu corpo se mexe? Escreve aí. Quando eu estou cansado, acontece tal coisa com o meu corpo. Quando eu estou disposto, acontece tal outra coisa com o meu corpo.
Vou dar só um tempinho para você responder, senão eu vou dar a minha opinião para você aqui também. Conta para mim. Quando você imagina, aonde que se mexe, né? Então apareceu um clássico aqui, a Márcia. Obrigado, viu, Márcia? Você está muito participativa aí na página da Escola Waldorf Vale Encantado. A Márcia colocou, imagino, cansado sentado, parado. Disposto eu tô pulando. Eu imagino também na hora uma criança assim, né? A Cibele foi um pouco mais direta, talvez onde a gente quer chegar. Disposto, a gente tá aqui nos membros. Pensa nessa criança que vai pra lá e vai pra cá. Eu já contei pra vocês em outras lives, mas eu tenho 3 filhos pequenos. 2, 5 e 6 anos. Eles estão totalmente nos membros. Estão totalmente dispostos. Ah, como é difícil cansá-los. É muito difícil cansá-los. E aí olha que interessante. A Clécia colocou o cansado nos olhos. Olha, o cansaço nos olhos. A Cíntia, minha querida amiga também de Jundiaí, colocou: cansado e disposto, minha postura das costas muda, desde o ombro e a coluna. A Mônica colocou: cabeça baixa, quando estou cansado. E disposto, os braços, ombros se mexem. Então vamos por aí. Podemos começar desse polo? Parece que tem 2 polos aí. Cansado tem a ver mais com essa parte, né? E quando eu estou disposto, eu estou mais com essa parte. Com os pés, né? Não vou mostrar meus pés aqui, mas enfim. E a gente está buscando, talvez, o que será? Porque o cansaço vai acabar? Não vai. E a gente vai estar disposto o tempo todo também? Não vai. Mas as 2 chaves principais você já percebeu. E aí aparece um pouco das contribuições do Steiner que eu quero contar para vocês hoje. Desse livro aqui, que se chama... Aqui melhor. Opa, ups. O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano. Dentro dele tem a 11ª palestra. A maior parte das contribuições do Steiner que está publicada são de palestras transcritas. E aí ele vai falar de uma parte muito interessante nessa palestra sobre o cansaço. E ele começa a dizer coisas interessantes. Que a cabeça é um lugar nosso em que nasce praticamente tudo pronto. Fisicamente, pensa na cabeça. Fisicamente, talvez vou me expressar melhor. Ela, quando nasce, ela cresce. Claro, ela muda a feição. Mas em termos de crescimento, em termos de grandíssimas alterações fisiológicas, ela não muda tanto. Ela talvez só cresce e se transforma em detalhes. Então, ele diz que está tudo bastante pronto. Ao contrário dos membros. Nossa, imagina os nossos membros de bebê. Olha como eles mudaram. Eles não só cresceram, como, né, ganharam outro tipo de dinâmica, de elasticidade. Então, tem naturezas diferentes aí. E olha que interessante, depois vocês pesquisam essas imagens, tá? Eu sei que tem gente que não está tão familiarizada com os termos da antroposofia, mas ele diz que a cabeça produz sais, ou saliniza, ou se sedimenta em sais. Ela talvez traga essa imagem, ela tende a endurecer-se. Essa é a tendência dela. Enquanto a contribuição dos membros para o corpo é como se os membros fossem nos consumir de calor, nos derreter de calor. Então, se não existisse, se só existisse cabeça, a gente ia ficar cada vez mais durinho. E se só existisse membros, talvez eles consumissem nosso corpo todo de calor. E aí, no meio da palestra, ele diz uma coisa que tem tudo a ver com o que vocês estavam colocando, né? De repente tem um lugar aqui dentro que é interessante. O membro está lá, vocês falaram. A cabeça está mais cá. E aí no meio tem algo que é super independente, segundo ele, que tem uma natureza própria, que faz assim. E no meio da palestra ele faz essa provocação. Essa parte nossa
o sistema rítmico circulatório nunca se cansa. Quando a gente dorme, ele continua. Os membros param, a cabeça para, eles continuam. Desde que a gente fez nosso primeiro até o momento em que a gente fizer o último suspiro. Ele nunca se cansa. Então, a grande chave que começa a aparecer nessa palestra para responder a nossa pergunta tem a ver com tudo que vocês escreveram. Será que eu posso levar as coisas que eu faço para esse sistema aqui? Esse que nunca cansa? Esse que está mais consciente da respiração? Como a Glória colocou aqui. Ou como a Aline colocou agora há pouco, do ritmo. Ou como eu poderia buscar, aí com a contribuição da Fernanda, da pausa. Pausa, movimento. Pausa, movimento. A pausa não é um lugar de estar totalmente parado, às vezes, né? Que interessante. Então, quando a gente fala de reavivar a nossa disposição, ou estar mais consciente de estou cansado ou disposto, você tem que levar meditativamente essa palavra. O que não está respirando dentro de mim? Eu preciso respirar. E respirar significa migrar entre dois polos. Estou circulando entre esses dois polos. Então, em tempos como esse, de isolamento social, você já sabe a minha resposta, para onde a gente está mais parado. Eu, inclusive, estou aqui agora, né? Eu, inclusive, estou aqui agora, né? Estou dentro dessa caixa, estou encaixado. Estou dentro dessa atmosfera que é a tela do meu computador. E a minha tendência é não mexer os membros. Então você já sabe, essa tendência é te tornar enrijecido. Por isso tem um grande estudo e um grande mergulho que a antroposofia e a pedagogia Waldorf faz na natureza do ser humano para que as atividades que ele faça sejam temperadas também, não seja só cognitivo. Por isso que é importante que a escola não seja tão cognitiva, mas que cuide também, pelo menos é o que nas escolas em que eu atuo a gente está fazendo, buscar equilibrar quanto tempo de tela, quanto tempo físico. Conseguimos instruir os pais, para que os pais se movimentem também com os filhos e complementem a parte física. Eu estou falando motora mesmo, de um polo para outro agora, cognição e volição. Mas quem que é o barqueiro? Quem é que faz a ponte? Quem é que conecta os dois polos? É esse lugar aqui que tem a ver com a arte. Por isso a pedagogia Waldorf é tão famosa pela arte. Porque a arte tem essa capacidade de não só misturar conteúdos. Alguns de vocês se conectaram com o conteúdo da música, outros foram para o ritmo. E a música ela é capaz de molhar, ser essa tinta que o Boris falou, que de fato reaviva as coisas. Então, quando, por exemplo, a gente pratica a arte da fala, que é uma das áreas da antroposofia, eu estou tentando buscar o que tem por trás dos significados intelectuais. Então, por trás eu posso encontrar, por exemplo, maneiras de pôr métrica. Então, a música tem essas brincadeirinhas, né? Que às vezes sai um pouco do ritmo para não ficar muito monótono, mas começa a conectar. Eu posso colocar uma cadência nas palavras. Olha só que interessante, eu posso pôr uma rima também. A rima também começa a vivificar a palavra. E aí eu posso trazer um instrumento, que agora é uma outra sonoridade, que não é articulada em consoantes e vogais. E olha como eu começo a molhar de vida o conteúdo que é principalmente cognitivo. Então, especialmente na hora de pensar em ritmo, a gente pensa num lugar central da pedagogia, que é o que se dedica a essa palestra, que eu não vi ninguém responder por aqui, tá? Mas talvez na hora que eu te perguntei, em que momento, até que momento você se sentia totalmente aberto para receber, né? Como foi dito aqui no chat. E algo acontece por volta dos 12 anos de idade, na gente, que de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, madura, a gente começa a reagir um pouco mais ao mundo. Então, entre 8 e 12 anos aí, tem uma transição em que essa criança está totalmente aberta
apesar de ter crescido muito do jardim de infância, ela continua muito aberta, equilibrada, e de repente começa a vir uma outra força, que é uma força mais daqui, que faz ela começar a julgar, começar a questionar mais os adultos, a expressar mais seus pontos de vista. Então aí começa uma força de um pensar que a gente fala mais antipático. E antes disso tem um pensar um pouco mais simpático. Então no coração disso, né, eu vou trazer uma imagem para vocês agora, tá de fato esse lugar em que você é totalmente fluxo. Né? Então, não sei se você está familiarizado, mas você que está, e a gente está falando dentro de um convite de uma escola Waldorf, a gente diz que na escola Waldorf tem o pensar, o sentir e o querer. E normalmente a gente relaciona o querer ao primeiro setênio, 0 a 7 anos, o sentir ao segundo setênio, de 7 a 14, e o pensar, de 14 a 21. E tem muitos olhares da antroposofia que falam que a gente pode pegar essa trimembração e também olhar para dentro das próprias partes. Então é isso que eu quero fazer agora, para você imaginar, tá? Para você ver onde eu quero chegar. De 7 a 14, os 3 primeiros anos a gente tem um sentir querer. A criança está começando a querer desfrutar disso, de ter o cronograma de aulas, várias aulas, tem um sino, tem outras habilidades, agora tem matérias, elas estão separadas, mas ela vivencia isso ainda tudo com um brincar. Aí eu vou para o outro polo. Lá no final, ela já está nesse sentir, ela continua ainda muito mergulhada no que a gente pode dizer num universo de imagens, mas começa a se abrir para questionamentos do mundo. Então a gente tem um sentir pensar. E ali dentro, ou seja, desculpa, então de sexto a oitavo, sexto a nono, dependendo da escola que tem fundamental e com esse médio junto. Na escola Waldorf, no nono já é ensino médio, por isso que às vezes eu gosto de explicar. Então aí no meio desse fundamental, de 8 anos, aparece então o quarto e o quinto anos, que a gente costuma dizer que é uma idade áurea. E nessa idade de quinto ano, quinto ou sexto ano, dependendo da maturidade das crianças, a gente então ensina a Grécia. E o que é o principal que tem ali na Grécia? É o ritmo, é o equilíbrio. Para quem não tem nada de pedagogia Waldorf no currículo escolar como eu, sempre lembrei disso, corpo são, mente sã, equilíbrio do pensar, equilíbrio do corpo. Os poemas, os exâmetros, por exemplo, que nós fazemos na escola Waldorf, são todos assim, cadenciados, e a criança, ou quase jovem, ou púbere, vamos dizer assim, ele está ali desfrutando disso, não só do cognitivo, da imagem também. Então pode ser que provavelmente, quando você se lembrou, até que momento eu de fato não fazia assim para o mundo, estava aberto. E isso me dava disposição. Vai ser por aí, entre 8 e 10 anos. É uma idade que o Steiner fala que aos 40, nessa palestra ele diz isso, é normal a gente olhar para lembranças de 8 a 10 anos e essa ser a fonte da nossa disposição. E ele conecta com o ponto-chave que eu quero completar agora, né? Na música, como vocês colocaram, tem um menino que guia. Essa criança interior que me guia. De novo tem esse paralelo. O menino lá atrás, 8 a 10 anos, que guia esse adulto de 40. Né? E o que aconteceu para esse adulto de fato ter essa substância anímica super e super assim, nossa, especial nessa idade e seguir com seu aprendizado para a vida adulta e velhice? Ele olha para esse menino de 8 a 10 anos e verifica se ele teve autoridades, adultos, que ele amou. Se ele vivenciou com esses adultos, de fato, beleza. E aí tinha uma das frases, agora não me lembro de quem é, que dizia isso, né? Primeiro, antes de ter a liberdade, né? Eu vou ter coragem, fé e antes gratidão. E quando a gente tem fé e tem coragem, a gente acaba sendo otimista, a gente vê beleza nas coisas. A gente começa a imaginar coisas positivas, imagens, beleza. E isso, no coração da idade escolar, ali, né, pensando em 12 anos, no coração ali, quinto, sexto ano, a gente entrega isso. E se a gente entrega isso, lá com 40, a gente está bastante vitalizado. Mas se eu não tive tanto isso, eu posso me esforçar, porque todos nós
temos bons e maus exemplos em todas essas idades. Eu posso me lembrar, me afeiçoar mais a essas pessoas que passaram por mim nessa idade. Ou eu posso simplesmente lembrar do que a gente está falando agora. Ou seja, eu posso me conectar com o ritmo, com a poesia, com a música, com a arte. Posso perceber se não estou muito diante da tela, agora é hora de parar, agora é hora de caminhar, contemplar a natureza pode ser uma arte. A natureza também apareceu aqui. Então, gente, com essa mensagem, eu queria completar então a minha fala de hoje. Já vamos para 2 minutinhos para o nosso final, citando algumas frases, algumas não, 2 frases que o Steiner colocou nessa palestra, que para mim mexeram muito. E quando eu encontrei essa música, parêntese muito louvável, encontrei essa música nessa semana, com um encontro maravilhoso que nós, professores da Escola Waldorf Veredas aqui de Campinas, tivemos com a doutora Ana Paula Cury. E ela nos brindou com essa música, ela ficou tanto tempo ressoando dentro de mim, eu fiquei pensando por quê? E até que eu decidi que era porque eu tinha que oferecê-la para vocês hoje. E nessa música aparecem justamente as palavras que o Steiner diz nessas frases. Então, escuta as frases dele, depois pega na gravação, compara com a música, como a gente pode de fato usar essa música como uma espécie de alimento para seguir disposto. Então ele diz assim, ó. Primeiro uma explicação, tá? Ele diz assim: todo o ensino e a educação devem ser orientados de modo a predominar o elemento rítmico, o elemento musical, ou seja, de modo a se levarem em consideração predominantemente os sistemas respiratório e circulatório. Lá na frente ele diz assim: tudo que é matéria tem que envolver essas artes. A gente vai estar vitalizado, as crianças vão estar vitalizadas. E a frase final dele que eu quero compartilhar com vocês é essa: já faz muito tempo que não se atenta de maneira sensata ao desenvolvimento dos conteúdos que na idade escolar só podem ser relegados à memória. Estes devem ser assimilados com base na confiança e na fé e no sentimento de autoridade. Não é impressionante? Só um parêntese pela leitura que está escrito aqui, o contexto, ele estava justamente caminhando com essa última frase no sentido de que tudo, às vezes, na educação se resume a memorizar. E memorizar de uma maneira fria. E claro que a memória é importante. A memória é o que nos prende nesse plano. Eu tenho isso como verdade dentro de mim. Quando vai acabando a minha memória, eu vou esquecendo dos meus laços e, de alguma maneira, a vida vai perdendo sentido. Então, como que eu faço para continuar memorizando de forma viva, aprendendo, vivendo, né? Não ficar nem cansado nem disposto, ter as pausas, mas também, principalmente, buscar essa disposição. Todo mundo está querendo isso nessa live. Eu posso lembrar disso. Eu tenho que revivificar a memória com essas experiências, que envolvem o sistema rítmico e respiratório, né, circulatório, e lembrar de buscar mais horizontes de confiança, de fé, e no caso das crianças, esse sentimento de autoridade. Talvez eu poderia agora arriscar dizer, para completar, já roubando 1 minuto de vocês, que eu poderia também buscar esse sentimento de devoção e de autoridade comigo mesmo, com as coisas que me colocam no lugar da minha vida, no meu propósito. Muitos dizem que esse eu é o nosso eu superior, nosso anjo, com quem a gente conversa dentro da nossa cabeça. E se eu estou focado no meu propósito, estou focado na beleza das coisas que eu quero construir, eu tenho mais disposição, eu vejo sentido em estar aqui. Então, o meu desejo para terminar essa fala é que vocês, de fato, busquem por isso. E a hora que estiverem estancados, entrem em movimento. Deixe isso aqui incendiar um pouco o seu corpo. Procura arte que, de fato, revivifique a sua alma e coloca isso dentro do seu cotidiano, do seu organograma, mas principalmente da sua percepção. Esteja atento para colocar tudo isso equilibradamente. Tá bom? Então finalizo agradecendo mais uma vez o convite da Escola Waldorf Vale Encantado, de Capão Bonito. Agradecer mais uma vez Karina e também Modelon por terem me ajudado em tudo que foi de preparação para essa live. E lembrar você então
que essa live vai ficar gravada aqui no Facebook das duas páginas e também no YouTube das duas páginas. Então, se você tem curiosidade, no corpo de texto desse vídeo aqui, você pode acessar as duas páginas no YouTube do Vale Encantado e também de Aulas Fantásticas. E lembrar para você também acompanhar o Instagram das duas instituições. A gente tem publicado muita coisa lá. Se você ainda quer ficar mais perto da gente e saber de forma mais privada o que está acontecendo nos nossos eventos e gosta mais do WhatsApp, por exemplo, como plataforma, nós temos um grupo de informes que também está no corpo de texto desse vídeo. É um link muito complexo, então não vou falar. Mas você pode simplesmente clicar nesse link e você entra no grupo de informes. Ele não tem interação. E basicamente o que acontece é que a gente manda as divulgações dos eventos e também a gente coloca instruções, como eu comentei no início, de como você pode aproveitar melhor as experiências. Outra maneira também é receber tudo isso de forma privada, por mensagem no seu próprio celular, sem ter que estar dentro do grupo. Então aí você escreve para o número do Aulas Fantásticas, que também está no corpo de texto, dizendo seu nome, a sua cidade, eu te insiro numa lista pertinente, oxalá, quando tudo isso terminar, especialmente para os eventos que vão acontecer na sua cidade. Agora está todo mundo dentro, né? Porque a gente está fazendo tudo em lives ao vivo. E assim a gente tem o nosso apreço por você e continua oferecendo o que de melhor a gente tenha para revivificar seus dias, para trazer importância para os teus propósitos e lembrar que a educação, se ela é viva, ela pode ser transformadora. Então eu mando um grande abraço a todos vocês, a todas vocês, e a gente se vê na próxima oportunidade. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau. Boa noite.